Bem, o nosso conteúdo vai estar aqui, na nossa aula vai ser esse tema aqui. Vamos orar, pedir a Deus sua graça, sua misericórdia para a nossa vida, tá bom? Pai amado, obrigado a Deus pelo teu amor, a tua graça, a tua bondade, ó Deus, sobre nós, nos abençoa, nos dá, ó Deus, direção e graça, para que possamos, ó Deus, testemunhar do Senhor, confiar na tua providência, confiar no teu amor e no teu cuidado sobre nós. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, irmãos, nós Amém. vamos trabalhar aqui a aula terceira da Igreja Antiga, né? Igreja que é uma disciplina só, tá, gente? É uma disciplina só, História da Igreja Antiga e História da Igreja Patrística. Mas nós dividimos para ser uma coisa mais didática, tá bom? Questão mais didática. Então, já temos discutido que o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, ele esboça para nós o escopo da missão apostólica em Atos 1:8, né? Então, o escopo da missão apostólica está ali naquele trecho em que a primeira história eclesiástica é escrita, né, a história eclesiástica da própria igreja, né, a Igreja de Cristo, ali nos 30 anos posteriores à ascensão de Jesus aos céus. Estabelecendo um campo de atuação missionária da própria igreja, que é Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Você pega esse esboço e é basicamente como o livro de Atos está organizado, como eu mencionei para vocês. Notemos que Cristo deu prioridade à proclamação aos judeus. Essa foi uma ordem seguida pela igreja primitiva. Então ele começa pela Judéia e depois ele vai seguindo as outras camadas populares, por assim dizer. Quando você estuda a igreja primitiva, a história da igreja primitiva, você poderia pensar o seguinte, que o cristianismo teve um início que pouco prometia. Né? Aí os Quadratoretti, ele lembra, você vai estudar o cristianismo, você vai... lembrando aqui para vocês que o dessa aula já está lá disponível nos nossos e-books, tá? Os e-books do curso estão lá disponíveis para você baixar a aula de número 3 da Igreja Antiga, tá bom? Então você pode baixar e estudar, que é a nossa projeção naquele conteúdo, tá bom? Muito bem. Então o que a gente tem? Você tem aí uma igreja que provavelmente se olhasse 12 homens, só 12 homens tem no início, então não daria muito para a gente ter essa perspectiva do que é cristianismo, no que o cristianismo se tornou, né? Então, inclusive dentro do próprio cristianismo, parecia ter pouco futuro e menos ainda, de dar indícios de ultrapassar o judaísmo. Não havia como o cristianismo, olhando no primeiro século, de ultrapassar o próprio judaísmo, porque ele começou de maneira tímida, com um grupo pequeno, com um grupo de pessoas pequeno. Então aqui a gente tem aí, primeiro, olhamos para Pedro, o nascidouro da igreja cristã neotestamentária, né? O estudo da segunda obra de Lucas, que é o livro de Atos, quando nós olhamos para essa obra de Lucas, se estuda a segunda obra de Lucas, tem esse contato de Pedro, né? Tem esse contato de Pedro como o principal líder dos apóstolos de Cristo. Né? Você começa lendo o livro de Atos dos Apóstolos e a primeira missão propriamente da igreja, a primeira pregação da igreja, ela se dá na pregação de Pedro. Pedro ele prega o evangelho, né? E aí você tem o discurso inaugural, né? No discurso inaugural, né? Se assim pode-se dizer, o apóstolo que negou Cristo no passado, agora se levanta como promotor da fé cristã e seu discurso inaugural em Atos 2 marca o princípio da igreja cristã. Então você tem lá, você lendo a obra de Lucas, você percebe que Paulo, né, que Pedro, ele se levanta lá em Atos 2 para justificar e defender a igreja da acusação de estar embriagada, de estarem ébrios naquela plena hora do dia. De fato, ele levanta para defender a igreja e ele se torna o principal líder da igreja naquele primeiro momento. Depois acontece que a pregação de Pedro, ela tem uma centralidade, ele prega sobre Cristo. Ele faz uma pregação apontando para Cristo como Messias que fora morto, pelos gentios e gente de Israel. Ele levanta-se em defesa da igreja que estava naquele momento sendo acusada de todos estarem embriagados. Então, a ideia do texto, né, quando você pega Atos 2, você vai ver exatamente Atos 2
extraindo essa teologia, colocando essa teologia de Pedro na sua pregação. Então Pedro ele coloca isso de maneira clara quando você começa a ver a igreja cristã neotestamentária crescendo, a igreja antiga nascendo ali naquele primeiro momento, né? A vida de Pedro, né? A descoberta histórica. No ano de 1888, 86, 87, foi descoberto um fragmento em grego de um livro chamado O Apocalipse de Pedro. O relato compõe-se de história da paixão e da ressurreição. O texto pretende ser da autoria de Pedro e ele começa o relato compondo-se dessa seguinte maneira: história da paixão e da ressurreição. O texto pretende ser de autoria de Pedro, dessa maneira, né? Ele diz assim: eu, porém, Simão Pedro, André, meu irmão, pegamos nossas redes e fomos ao mar. Estava conosco Levi, filho de Alfeu, ao Senhor. Né? Então você vai ter aí essa estrutura, veja, o texto de Apocalipse de Pedro, ele tenciona colocar assim Pedro como o autor do documento. Na história da igreja, vai haver pessoas que vão dizer que essa obra aí não é de Pedro, mas de discípulos de Pedro que iriam dar autoridade a esta obra, né? A origem e o nome de Pedro, né? Pedro nasceu com o nome de Simão, que no hebraico é Shimon, né? Filho de Jonas, ou João, né? E também ele era natural da Betsaida, na cidade da Galileia, e era pescador de profissão e vivia em Cafarnaum, onde Jesus realizou diversos milagres. Então Pedro era um personagem muito, muito bem vívido na narrativa bíblica, ele é bem vívido, ele é notado. Pedro é um cara notado na escritura. O novo nome, Jesus lhe deu um novo nome chamado Pedro, que em grego Petros e aramaico Kefa, que significa pedra ou rocha, simbolizando a sua futura missão na igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Né? Há uma discussão na teologia sobre se seria possível argumentar que Pedro seria aquela pedra, né, que edificaria a igreja ou não. Se a Igreja Católica, a Apostólica Romana, não tivesse surgido e deteriorado o sistema eclesiástico, certamente nós concordaríamos que Pedro, de alguma forma, foi a pedra na qual a igreja foi edificada. Há outros que entendem que a declaração de Pedro é essa edificação. É um debate que tem na história da igreja como um todo ao longo de muito tempo. Então, a depender do que você diga, Pedro, de fato, ele se torna o principal líder da igreja que nasce ali em Pentecostes. Entenda-se que a igreja nasce em Pentecostes, a igreja neotestamentária, nos moldes do Novo Testamento, tá? Porque a igreja sempre existiu. Ok? Alguém levantou a mão? Alguém? Alguém? Alguma dúvida aqui, gente? Homem perfeito, reverendo. Não, pastor, eu acho que não vi ninguém levantando a mão, não. Me desculpa também. Mas tá ok. Ok, porque eu tô vendo. Eu acho que é porque o meu zap tá ativado, tá fazendo barulho, tá confundindo, né? Acho que é isso. Ok, então tá entendendo aqui, né? Tá tudo tranquilo, né? Tudo ok, tudo Sim, ok. sim. Ok. Vamos lá. Aí você começa a perceber que quando você estuda história da igreja, a gente levantou todo aquele contexto histórico anterior que vai preparar o terreno para a mensagem do Evangelho. Mas aí você tem o chamado dos apóstolos. O primeiro chamado aqui é o chamado de Pedro. Primeiro encontro de Jesus. Pedro foi chamado por Jesus enquanto pescava com seu irmão André. Essa narrativa você encontra lá em Lucas capítulo 5, né? Por isso que o Apocalipse de Pedro faz menção a essa narrativa. Ok? E o Evangelho de Pedro, também existe um autor continuado do Evangelho de Pedro, também diz a mesma coisa. Começa com a mesma ideia. Então, Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 5, ele vai narrar o encontro que Jesus tem com Pedro e com seu irmão André naquele momento, né? Ali, o convite radical também aparece. O chamado foi imediato e radical. Jesus disse: vinde a mim, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Lucas 5 também menciona isso, Mateus 4 também menciona.
E qual é a resposta de fé que estes homens vão dar? Ele diz o texto que ele deixou imediatamente as redes e seguiu a Jesus demonstrando fé e prontidão. Aqui nós temos alguns aspectos, né? Pedro, ele era provavelmente pertencia a uma cooperativa de pescadores. Pedro, ele larga o seu sustento para seguir aquele que sustenta a sua alma. E aqui você tem, de maneira muito clara, na história da igreja, o nascedouro da igreja cristã, que é por uma liderança que obedece, por uma liderança que segue o mestre e por uma liderança que confia no mestre. Ok? Então isso é importante a gente pensar quando a gente estuda a história da igreja a partir do Novo Testamento, seguindo para os eventos posteriores. Agora veja como é que você tem Pedro nos Atos dos Apóstolos. A liderança da igreja primitiva. No livro de Atos dos Apóstolos, Pedro assume o papel central na liderança da igreja. Aqui é interessante, porque quando você começa a ler a narrativa bíblica, você tem lá um cara que pergunta para Jesus se era aquele momento que ele restauraria a sorte a Israel. Jesus repreende. Provavelmente Pedro tenha feito essa pergunta. Mais à frente você vai ter lá no capítulo 2, Pedro, ele assumindo a liderança da igreja no contexto do Pentecostes. E aí entra a pregação do Pentecostes, né? É ele, Pedro, quem prega no dia de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, versículos de 14 a 41. Nessa mensagem que ele prega, ele assume de fato a liderança da igreja primitiva nesse sentido de ser aquele que vai liderar e vai fomentar a igreja a caminhar confiando no Senhor. Posteriormente, você vai ver Tiago, irmão do Senhor, que vai assumir a liderança de Jerusalém. Mas Pedro continua caminhando com a sua liderança ali presente, né? Ele faz cura em nome de Jesus, como Atos 3, de 1 a 10 menciona. Que é aquele caso lá, ele, né? Pedro e João, que chegam lá na porta de Formosa, está um aleijado, eles dizem, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso nós te damos. Nesse inteirinho, você verá que o Sinédrio se levanta contra eles, né? Então ele enfrenta o Sinédrio no capítulo 4. O Sinédrio prende eles, açoita, e eles saem dali alegres, felizes por terem sofridos por causa do testemunho que deram a respeito de Cristo, e vai junto com a igreja, orar com a igreja para Deus tomar vingança ou tratar das autoridades que querem proibir a pregação do Evangelho. Ele lida com casos de disciplina eclesiástica, como o caso do capítulo 5 de Atos, né? Esse texto é muito interessante, porque as pessoas leem o texto e ignoram o que é dito anteriormente no texto. No capítulo 5, você tem lá a narrativa de Ananias e Safira. Vocês conhecem o texto, é um texto muito conhecido da igreja. Mas nos versículos 32 a 40... 32 a... Deixa eu pegar aqui o texto. Só para eu me centralizar aqui. No texto do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 4. Do verso 32 ao 37. Você vai ter aqui nesse texto o narrador Lucas contando como era a vida da igreja. Ele disse que da multidão dos que ali estavam, dos que creram, tudo era comum, era partilhado entre eles. De sorte que não havia nenhuma necessidade, porque o irmão, rico de posses, vendia sua propriedade, pegava o seu dinheiro, pegava o recurso e depositava nos pés dos apóstolos. Aí ele termina esse bloco aqui no versículo 36 a 37, apresentando a oferta de Barnabé. Barnabé pegou um campo, vendeu e pegou o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então veja, aqui é a piedade de Barnabé demonstrada. Mas aí Ananias e Safira queriam também se mostrar piedosos. E eles venderam a propriedade, reteram parte da propriedade e apresentaram como se todo o valor arrecadado na venda da propriedade estivesse ali aos pés dos apóstolos. O Espírito Santo foi e comunicou a Pedro que ele estava mentindo. Então Pedro revelou a mentira de Ananias e Deus foi lá e matou Ananias. Depois veio a mulher de Ananias, a Safira, e aconteceu a mesma sintomática. Então, veja, Pedro é o cara que vai pregar,
primeiro sermão da igreja neotestamentária está aí. O segundo, Pedro, ele tem um sinal de cura em nome de Cristo, ele enfrenta o sinédrio e ele aplica a disciplina sobre aqueles que são pecadores, impenitentes, rebeldes à palavra de Deus, ok? E aí você vai ter lá a evangelização dos gentios, é também Pedro quem primeiro evangeliza os gentios, no episódio de Cornélio, capítulo 10. Né? Então Pedro vai lá e evangeliza os gentios, no capítulo 10 de Cornélio, né? Abrindo o caminho para a missão universal da igreja. É claro que antes você vai ter lá o caso de um prosélito, né? No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, com o irmão Filipe, né? Que chega lá e prega a palavra. No Concílio de Jerusalém, por exemplo, no Atos 15, Pedro tem uma intervenção decisiva, defendendo também que os gentios não precisavam observar a lei judaica, afirmando: cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Lembra lá que quando ele vai entrar na casa de Cornélio, ele prega, fala do evangelho e tal, e de repente diz a Escritura que o Espírito Santo visita a casa de Cornélio. E é claro, aquilo ali é usado na instrumentalização para testificar a Pedro de que eles também são incluídos na comunidade da aliança. Não é nenhuma doutrina para dizer que você precisa falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo. Mas ali era para alertar a Pedro de que Pedro estava fazendo acepção de pessoas anteriormente de entrar na casa de Cornélio. Lembra a visão do sol, né, que ele tem? E aí ele vai e vê que o Espírito Santo visita a igreja, ou seja, a família de Cornélio naquele contexto, como visitou a igreja lá no Atos 2, no primeiro dia lá de Pentecostes. E aí Pedro argumenta isso no concílio. Argumenta isso dessa maneira. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Pra mim tá perfeito, viu? Não, pastor. Tá ok. Ok, vamos lá. As obras de Pedro. Você tem algumas coisas que Pedro produziu, né? E aqui você tem aqui, no caso, a primeira epístola, né? Duas epístolas no Novo Testamento são atribuídas a Pedro. É 1 Pedro e 2 Pedro. A primeira trata do sofrimento cristão e da esperança, né? Aqui é interessante porque a carta de Pedro ela é dirigida aos cristãos da diáspora. São judeus convertidos ao cristianismo que estão espalhados. Por isso que esta carta recebe o título de carta católica, carta universal, carta católica, né? Epistole catholique, né? Assim como as epístolas de João, as epístolas de Pedro também são cartas universais. Sendo cartas universais, provavelmente eram cartas circulares, que eram cartas que circulavam entre a comunidade da diáspora, onde as pessoas podiam ler esta carta, né? Então, essa carta, a primeira carta, vai falar do sofrimento que o cristão tem, dizendo que esse é o sofrimento por seguir a Cristo, por amar a Cristo, e deveriam ter motivo de alegria sobre isso. E depois ele fala sobre a esperança, né? Que é sofrer por Cristo por causa da obra da redenção. Já na segunda carta, Pedro ele adverte contra os falsos mestres e reafirma a vinda do Senhor. Então, na segunda carta, Paulo é mais apologético, por assim dizer. Na primeira carta, ele quer firmar a esperança cristã, doutrinar a igreja, trabalhar a igreja de maneira muito interessante. E na segunda carta, ele quer realmente se contrapor aos falsos mestres e reafirmar a visão escatológica da igreja da volta de Cristo, né? Isso é um ponto interessante. Mas aí você tem o martírio dele em Roma, né? A tradição da igreja sustenta que Pedro morreu mártir em Roma sob o imperador Nero por volta do ano 64 d.C. E entramos na questão da crucificação. Segundo o próprio Orígenes e Eusébio de Cesareia, ele foi crucificado de cabeça para baixo a seu pedido, por não se considerar digno de morrer como o seu Senhor morreu. Então Pedro teve a coragem, inclusive, de escolher a maneira de morrer. Lembra, a crucificação era uma penalidade comum aplicada pelo Império Romano. Lembra lá, a Judéia está debaixo do domínio romano. E geralmente era para sediosos, né? Era para assassino de pai e assassino de mãe. Por exemplo, o termo parricida e matricida, né?
quando você tem... Aí entra um detalhe interessante que você ignora, talvez você ignore, talvez, não sei se você sabe disso, né? Mas quando você pega a narrativa bíblica da crucificação de Cristo lá no Evangelho de Mateus, vocês já se perguntaram por que que, quando Pilatos oferece a possibilidade de soltar um preso no período da Pascal, você tem lá dois indivíduos, Jesus e Barrabás, e ele pergunta: quem vocês querem libertar? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Por que que ele está dizendo isso? Por que que ele está falando desta maneira? Vocês já se perguntaram? Oi, Toninho. Eu nunca me perguntei sobre, não irei mentir. Ok. Eu acho que para realmente levantar, questionar o povo judeu ali, né? Poxa, vocês querem crucificar aquele que se diz rei para vocês, né? Eu acho que foi realmente para confrontar, a princípios, para confrontar o povo judeu também, né? Sim, Tirando que levava o E próprio Jesus como inocente, correto? sim, ele teve Jesus como inocente. Aí fazia esse contraste, né? Tipo, vocês realmente querem libertar esse homem? isso, exatamente. Entendi. Será que tem alguma relação com o significado do nome? Significado do nome? É mais ou menos isso, presbítero. É mais ou menos isso. Mas como seria o significado do nome? Diga aí. Se não me falha a memória, Barrabás é filho de Deus, eu acho. Se não me falha a memória. Tá. Na verdade, Barsabás, né? Ele é de Barsabás. Barrabás é um zelote, né? Então, Barsabás é o nome do local onde ele vivia. Tá? Barrabás não é o nome dele. Essa é a primeira informação para você entender. Como o nome Jesus Cristo. Cristo não é nome de Jesus, né? Jesus é nome, mas Cristo é a função, né? João Batista, não é João Batista, é João o Batista, o batizador, né? Então, tem a ver com o nome, sim, mas não necessariamente isso, o presbítero Roberto. Tem a ver com outra coisa mais profunda, né? Mais profunda. Quando é dito aí, né? Se vocês querem... Quem vocês querem libertar? É porque lá, naquele momento, haviam dois Jesus. Um chamava-se Jesus chamado Cristo e o outro chamava-se Jesus Barrabás. O nome de Barrabás era também Jesus. Então, quando ele pergunta, vocês querem crucificar quem? Jesus chamado Cristo ou Jesus Barrabás? Lá no texto original grego, você vai ter exatamente isso. O nome Jesus Barrabás, Jesus Ho Christos. Então, naquele momento, você percebe que no ato da crucificação, e a nossa tradução ela não traduz isso, porque as traduções geralmente elas seguem uma família textual diferente, né? O texto recebido está lá, Jesus Barrabás. O texto eclético coloca até um colchete lá no texto, né? Coloca até um colchete lá no texto na hora que Jesus ele é apresentado diante
do Sinédrio, né, diante daquilo que o Pôncio Pilatos levanta, né? Então você vai ter exatamente isso, que se vai ser Jesus Barrabás ou Jesus o Cristo. Então você vê que na crucificação, né, aqui, quando nós temos lá, o próprio Pedro, ele não se considera digno. Então, voltando lá para a ideia da crucificação. Então, a crucificação era dada para criminosos. E a outra informação é que vai falar que a nossa tradução colocou lá Barrabás como sendo um ladrão. Mas no original, coloca lá ele como matricida e patricida. Barrabás não era apenas um zelote. Ele provavelmente havia matado os seus pais. Talvez os seus pais fossem contra a revolta pelo movimento armado e provavelmente ele tenha matado os seus pais. Então Barrabás não era só um ladrão, né? Barrabás era um homicida qualificado e homicida de pai e de mãe qualificado. O presbítero Roberto é da área de segurança pública, né? E ele pode esclarecer muito, muito bem isso, em termos de como a penalidade é mais severa para quem é assassino de genitores, né? Então, naquele contexto, a pena era severa para assassino de genitores e Barrabás era um assassino de genitores. Então, quando você estuda a história, você descobre que quando aparece a crucificação no cenário, ela era especificamente para alguns tipos de crime. Crimes hediondos e crimes de rebelião, né? É interessante que quando Cristo ressuscita, né, o general responsável naquele contexto lá, ele vai fazendo uma sequência de crucificações, né, até começa aquele princípio das dores, né, e tudo mais. É muito interessante. Então você estuda a história da igreja, você descobre que a igreja ela passa a sofrer por causa desse primeiro momento aqui, né? Então Pedro, ele é crucificado de cabeça para baixo porque ele não se acha digno de morrer diante da mesma forma que o Senhor. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Ô, pastor, uma pergunta aqui. Sim. É porque tem muita retratação sobre como Cristo foi crucificado. Aí tem aquela retratação da cruz, ele com o braço aberto. Tem outra com o tronco. Uma pergunta, era um tronco ou era uma cruz? E se era um tronco, Pedro sofreu, viu? Porque o peso do corpo dele tá jogando ele para baixo. Lembra lá, né? Lembra que a palavra grega lá é a palavra stauros. A palavra stauros é a palavra para cruz. É cruz mesmo, né? Não é um tronco, como diz o Testemunho de Jeová, né? É uma cruz. Só que não é a cruz que geralmente nós imaginamos. Que é aquela cruz que parece assim, né? Fica um pouco mais abaixo. Mas é uma cruz que é tipo um T. E embaixo dela havia uma base para sustentar o pé quando o pé seria pregado um sobre o outro, né? E provavelmente havia amarras para amarrar a mão do indivíduo, né? Ele não ficava só pendurado pelo prego da mão, senão rasgaria a mão, né? Mas ele ficava amarrado, toda a sua mão e todo o seu pé era amarrado também e pregado. Não era só pregado, né? Era pregado e provavelmente amarrado, né? Essa era uma maneira de... E a morte na cruz, ela era uma morte lenta e dolorosa, porque os romanos, pelo código de justiça deles, entendiam que todo aquele que vai para a cruz é porque cometeu de fato um crime hediondo, e esse crime hediondo merecia sofrimento demorado. Por isso que você vai ver na narrativa do Evangelho que quando o Evangelho de João, especificamente, vai fazer essa menção, né? Mateus também acho que fala alguma coisa, mas o Evangelho de João vai deixar bem claro que os soldados receberam a ordem, né, de quebrar as pernas dos 3 que estavam ali naquele momento da crucificação. Haviam vários, mas lembra que o narrador está contando especificamente aqueles personagens. O ladrão que se arrepende, o que não se arrepende é a pessoa de Cristo, né? E aí o soldado foi pego, tinha uma marreta grande, quebrava os ossos
para acelerar o processo da pessoa morrer. Porque realmente era uma morte sofredora mesmo, sabe? Era uma morte cruel. Morrer na cruz é uma coisa terrível. Só que quando ele chega para quebrar os ossos de Cristo, ele não quebra os ossos de Cristo, né? Então, quem estudou comigo sobre profecia messiânica, lembra que eu mencionei esse fato na aula, né? Está inclusive no meu livro sobre profecia messiânica, esse evento, João, ele reporta-se especificamente ao Cordeiro Pascal, né? Os ossos de Cristo não foram quebrados para se cumprir essa escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado, mas ele está se referindo ao Cordeiro Pascal, né? Interessante isso no texto. Então, certamente, a crucificação foi numa cruz em T, em formato de T, e não uma cruz que tem a viga do suporte de cima mais baixo, formando a cruz que nós conhecemos, né? Essa cruz que você vê nos cemitérios, né? Mas é uma cruz em T, onde a travessa fica acima da madeira, para facilitar, né, manter o corpo mais sustentável do que da maneira T, né? Então, provavelmente era um T, e acima dela ficava a placa, né? Aquela placa que foi colocada nos 3 idiomas da época, né? O grego, o latim e o aramaico. Ok? Deu para entender aqui? Deu sim, viu, reverendo? Ok. Mais alguma pergunta aqui, gente? Vocês sabiam que Barrabás chamava-se Jesus, gente? Não, eu não sabia. Eu estou escutando a primeira vez, não sabia não. Eu já tinha ouvido. Eu sabia, pastor, mas Eu já tinha ouvido sobre, mas nunca tinha ido nos originais, o grego ali, para realmente tirar dúvida. Vou hoje. Dê uma olhada lá no grego, você vai ver que tem uma nota, né? Tem um colchetes lá, colocando lá a palavra Jesus em colchetes, né? Lembra lá que o colchete vai aparecer para dizer que alguns manuscritos não têm a palavra Jesus. Porém, quando você segue a tradução recebida, você verá que a palavra Jesus está lá. Ok? Seguindo aqui. As dificuldades dos primeiros cristãos, né? Primeira dificuldade que você vai ter é a perseguição sobre Nero, né? O escritor nos conta a dificuldade que era ser um cristão no primeiro século. Era nos seguintes termos: a reação contra os cristãos em Roma, no tempo de Nero, foi produto dessa antipatia popular assolada pelas acusações despeitadas deste imperador, né? Aqui é o Mertene, né? O Mertene, no seu livro Origem e Análise do Novo Testamento, né? Nesse livro, o Taylor, que eu recomendo vocês adquirirem, né? Acho que ele tem lá na nossa biblioteca, se não tiver eu vou colocar. O irmão Roberto acho que colocou aí no grupo esse livro, né? Novo Testamento, Origem e Análise do Mary Taylor. Um livro muito bom. E aí ele menciona esse fato, né? Que a perseguição de Nero era por causa que ele tinha desrespeito, né, com os cristãos, né? Um outro ponto era a questão do testemunho de fé. Apesar dessas perseguições, os cristãos mantiveram sua fé e seu testemunho. Eles testemunharam mais no sofrimento do que a gente imagina, né? Eles colocavam mais evidente, mais vida, por assim dizer, na sua vida de fé e de comunhão com Deus. Algo que é algo muito interessante aqui, o testemunho de fé e perseguição sobre eles, né? Também a mudança política, né? O final das epístolas pastorais mostra que a morte de Paulo assinalou uma viragem, né, na política do governo, né? Ou seja, quando Paulo ele morre, aponta que o governo começou a olhar para a igreja como inimigo dele, né? O império passa a olhar a igreja como inimigo e começa a perseguir a igreja. A igreja começa a sofrer perseguições e politicamente o governo começa a ter esse problema, né? E a tolerância e a hostilidade começa, né? A política do governo passou de tolerância distraída a crítica hostil. Então, até então, a igreja ela era vista como uma seita do judaísmo, mas aí ninguém queria fazer nada. Quando se distanciou demasiadamente cristianismo uma coisa e judaísmo outra,
aí você vai ver um problema muito sério que acontece, né? As cartas, por exemplo, de Tiago, a carta de Tiago, era uma carta circunstanciada nesse momento da perseguição. A carta de Pedro é circunstanciada nesse momento de perseguição. Paulo orienta os crentes em Corinto a que não se casem. Não porque é ruim casar. Casar a gente sabe que é bom para quem é casado, né? Tem suas dificuldades, não, Roberto? Tem sempre suas dificuldades. Mas o casamento, ele é bom. Ele é bom. E Paulo, ele recomenda isso porque, imagina, um cristão tentando fugir com os filhos do lado, a mulher grávida, é muito sofrimento. Ter seus filhos sendo tomados, né, deles, e os filhos eram levados para Roma para serem treinados como guerreiros, né? Ou, por vezes, sendo jogados ali também, muitos cristãos, às covas, né, dos leões, virando um espetáculo no Coliseu de Roma, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa sempre ponderar quando a gente discute dificuldades dos primeiros cristãos. Ok? Chegamos aqui na expansão na missão apostólica em expansão, né? Começando de baixo, né? Você nota que o livro de Atos dos Apóstolos ele começa a fazer isso, estabelece isso, né? Jerusalém, início da missão dos apóstolos, Judeia, expansão regional, Samaria, alcançando os povos vizinhos e confins da terra com expansão mundial do evangelho. Nesse livro de Atos, ele esboça o esboço da missão apostólica no capítulo 1, versículo 8, como eu já mencionei, estabelecendo o campo de atuação missionária da igreja em ordem crescente, começando em Jerusalém e alcançando os confins da terra. Então, a igreja ela vai se expandir a partir daí de 12 homens para esse mundo que nós conhecemos. A prioridade da proclamação aos judeus, né? Jerusalém como centro. Cristo deu prioridade à proclamação aos judeus e essa foi uma ordem seguida pela igreja primitiva. A missão apostólica começou no centro religioso judaico. E aí, como é que ele ia fazendo? Eles iam para as sinagogas, né? Os apóstolos seguiam o exemplo de Jesus, pregando primeiro nas sinagogas e aos judeus, antes de voltarem-se para os gentios. Essa era uma estratégia, né? A estratégia missionária da igreja é essa. Ela vai lá para as sinagogas, começa a pregar e ensinar dessa maneira. A transição para os gentios, apenas após a rejeição por parte de muitos judeus, é que a missão se voltou mais intensamente para os gentios, cumprindo a profecia de expansão. Aqui é curioso, porque quando você pega o texto de Paulo, lá em Romanos, capítulo 11, quando Paulo ele vai discutir sobre a oliveira, né? A oliveira, ele vai falar da oliveira, e ele vai dizer que ele vai colocar uma única oliveira, vai colocar a oliveira brava ali junto com a oliveira natural, mas ele vai terminar argumentando que a igreja, como um todo, ela se torna quem ela é por causa dos ciúmes que Deus coloca entre judeus e gentios, incluindo gentios, e quando a plenitude de gentios forem completadas, assim todo Israel será salvo. Então, quando ele olha por essa perspectiva, você percebe que é exatamente fruto disso aqui, né? A pregação em Jerusalém, a pregação nas sinagogas, os judeus rejeitam, e aí Deus endurece o coração dos judeus e faz com que o evangelho chegue agora aos gentios, até os confins da terra. Curioso é que no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e 5, Deus manda a primeira perseguição sobre a igreja para espalhar, porque a igreja estava ali em Jerusalém, estava bem bom, enquanto o cristianismo fosse confundido, né, com o judaísmo, estava de boa. Mas quando ficou mais claro e mais distinto que o cristianismo é uma coisa e o judaísmo é outra, Deus manda a perseguição para espalhar o povo, assim como Deus faz com a Torre de Babel, né? Deus separa o povo para expandir o povo, porque a ordem inicial lá no Éden era fazer com que o mundo todo fosse povoado por uma descendência santa, né? Então, quando o homem cai, esse propósito não termina, não acaba. E quando Deus chama Abraão, esse propósito é reforçado. Em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Então, a história da igreja, ela vai mostrar esse avanço peculiar desse grupo pequeno de 12 homens a se tornar uma grande religião mundial. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Alguma dúvida? O momento é Não, tranquilo. pastor. Uma coisa
Uma coisa que a gente também assim aprende também é que, na verdade, aí surge também o termo heresias, né? Tudo que se desviava me corrija aí se eu estiver errado aí. O termo heresia também se inicia-se também nesse período aí. Tá certo ou tá errado? Depende, né? Por exemplo, o termo heresia, né, haireses, né, ela estava ligada necessariamente a um grupo de facções. São grupos, né? As facções que se dividiam e criavam seus próprios grupos. Posteriormente, a palavra haireses vai denotar tudo aquilo que é contrário à doutrina apostólica. Mas isso é mais à frente mesmo. É nesse período aqui, quase um pouco mais à frente, que começa a definir a doutrina. Tem um livro, tá lá em cima. Eu não vou buscar, não. Subir essa escada para pegar um livro, não vou não. Tem um livro lá, Fica tranquilo. porque tem um livro chamado Fundamentos da Teologia Histórica. Eu mencionei ele já aqui para vocês. Nesse livro, Fundamentos da Teologia Histórica, do Aldeir Souza Matos, ele vai mostrar exatamente essa ideia, né? Que quando começa... Eu tenho ele, eu vou pegar ele depois e mostro aqui para o senhor, que o meu está mais fácil. Nesse livro ele vai mencionar que a igreja começa a solidificar a doutrina ali no primeiro século, né? Então, ali no período pós-apostólico, né? O período da patrística, né? Então, propriamente na patrística começa a surgir aí as doutrinas, definir as doutrinas em contraponto àquilo que era heresia, né? Já havia uma formação canônica na igreja primitiva, né? Havia um cânon já organizado, né? Paulo vai chamar de sãs doutrinas, sãs palavras, palavra da verdade. Então, todos esses adjetivos são atribuídos a um corpo de doutrina. Perseverar na doutrina dos apóstolos, né? Aqui é um corpo de doutrina, né? Quando Paulo vai discutir sobre a ressurreição, lá em 1 Coríntios 15, ele vai fazer exatamente isso. Colocar a doutrina como algo fundamental. Então, é importante a gente trabalhar essa ideia, ok? Então, heresia, sim, vai começar a aparecer aqui de maneira mais amena e depois, mais à frente, vai ficar mais clara o que é uma heresia. Aqui você tem os humildes começos, né, da igreja, né? Primeiro, início modesto. Quando se estuda a igreja primitiva, poderia pensar que o cristianismo teve início pouco que ele pouco prometia, né? As expectativas limitadas, inclusive dentro do próprio cristianismo, parecia ter pouco futuro, menos ainda. Havia também a superação do judaísmo quando acontece, né? Porque a gente não sabia se ia ultrapassar de fato o judaísmo. E depois acontece a expansão mundial. Apesar de humildes começos, o cristianismo se expandiu por todo o mundo conhecido. O que começou com um pequeno movimento dentro do judaísmo, liderado por um grupo de pescadores e pessoas comuns, transformou-se na maior religião do mundo, cumprindo a promessa de Jesus de que sua igreja seria edificada sobre a rocha. Então você tem aí, a igreja ela se expande e é edificada sobre a rocha, e aí você vai... Aí há uma discussão muito grande sobre isso, né? Se a rocha aí é Pedro, ou se a rocha é a declaração de Pedro, né? Então, tem gente assim, a rocha é a declaração de Pedro, ou seja, seria o que ele pensa sobre Cristo, o que ele afirmou sobre Cristo. Aqueles que vai entendem que a rocha seria Pedro, né? Se não, mas só os católicos pensam assim, não, só os católicos não, há muitos protestantes que pensam assim também, tá? Então, a gente precisa pensar sobre isso também, ok? Agora, Paulo e a expansão missionária do cristianismo, né? Paulo de Tarso foi um dos personagens mais influentes na expansão do cristianismo primitivo. Suas viagens missionárias estabelecem comunidades cristãs por todo o Império Romano, levando a mensagem do Evangelho além das fronteiras judaicas. Nesta apresentação, nós vamos explorar como foi que Paulo, né, como foi sua formação, sua origem, seu impacto de suas jornadas missionárias na propagação da fé cristã. Veremos como suas estratégias de evangelização e seu background único o prepararam para ser o grande apóstolo dos gentios, né? Lembra lá, Paulo é um cara estudado, é um cara que estudou, mergulhou, aprendeu, foi um teólogo de peso. Ter Paulo na expansão do cristianismo foi de fundamental importância para a Igreja de Cristo, tá? Quem foi Paulo? Veja, Paulo foi nascido em Tarso, na Sicília, né? Cidade próspera, culta, no sudoeste da Ásia Menor, que era a capital da província romana de Síria, Sicília. A sua
cidadania, ele era cidadão romano por direito de nascimento. Ele nasceu numa cidade que era uma província que dava direito de nascimento a ser cidadão romano. O privilégio era raro, concedido a poucos no Império, provavelmente herdado de sua família, ou seja, a família comprou o título de cidadão romano, né? E a profissão, ele era fabricante de tendas, utilizando o silício, produto local de sua região, exercia este ofício durante o seu trabalho missionário para não ser pesado às igrejas. Veja, e aqui é o ponto, né? Paulo usa as tendas para não ser pesado, para não reclamar, ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios 9, né? Para não reclamar do direito que ele tem. Então, a igreja ela precisa entender isso. A igreja ela precisa abarcar isso, né? Entende? Tem essas coisas. Então, quando a gente trabalha missões e a gente trabalha a história da igreja, a igreja se preocupou com isso. A igreja não se preocupa, né? Então, você tem Paulo, ele vai trabalhar fora para não ser pesado das igrejas. A formação de Paulo, educação judaica. Paulo recebeu a formação rabínica rigorosa, sendo educado aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da época de Paulo. Sua formação capacitou para dialogar com profundidade sobre as escrituras hebraicas. Conhecimento helenístico, crescendo em Tarso, cidade conhecida por suas escolas. Paulo teve contato com a cultura greco-romana. Este background multicultural permitiu-lhe comunicar o evangelho tanto a judeus quanto a gentios. E ele tinha a cidadania romana. Seu status de cidadão romano foi provincial para sua missão, permitindo-se livrar-se de prisões, evitar castigos e defender sua causa perante os tribunais imperiais. Aqui é interessante, porque quando você pega lá Paulo na cidade de Filipos, né? Paulo ele é preso em Filipos, ele é levado lá para a cadeia lá em Filipos, e quando ele é levado para a cadeia em Filipos, irmãos, o que é que acontece? O povo descobre que ele é cidadão romano. E aí vão soltar ele escondido, ele não, eu quero que eles se retratem aqui, que vocês trataram mal os cidadãos romanos, né? Ele e Silvano, ele e Silas, né? Então, é interessante isso. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? Alguma pergunta, alguma colocação? Fique à vontade. Não, até agora tudo tranquilo. Então, vamos lá. Perfeito, pastor. Vamos lá, para a primeira viagem missionária, né? Ele, a partir da Antioquia, vai acontecer por volta de 45, 46 a 48 depois de Cristo. Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia da Síria, né? Lembra lá, eles são separados, né? A igreja ora, a igreja consagra, a igreja apoia, né? A igreja hoje faz o quê? Ela ora, mas não apoia, né? É estranho. Chipre. A primeira parada vai ser em Chipre, onde se converteram o procônsul Sérgio Paulo, após o confronto com magos Elimas, né? Então, você vê lá, muito interessante no texto, né? A Ásia Menor, visitaram Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, estabelecendo assim as primeiras igrejas gentílicas, né? Na Ásia Menor, né? E aí Paulo retorna. Paulo tinha esse costume, viu, irmãos? Paulo ele ia estabelecer as igrejas e depois voltava para a sua base, né? Sua base de treinamento, onde você foi treinado aqui, né? As pessoas às vezes ignoram isso, né? Quando você vai para lá, prepara todo o trabalho e tal, pai, e depois volta, né? Paulo ia, evangelizava, estabelecia a igreja, e o pessoal voltava, ele voltava para a base e ia treinar isso, né? Aí acontecia a segunda viagem. Na segunda viagem missionária, ele parte da onde? Paulo parte novamente de Antioquia, que é a base, dessa vez acompanhado por Silas, após separar-se de Barnabé. Vocês lembram porque Paulo se separou de Barnabé, né? Barnabé, ele queria levar João Marcos. João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. João Marcos, ele é sobrinho de Barnabé. Na primeira viagem missionária, João Marcos foi com Paulo e Barnabé, na equipe missionária. Só que no meio do caminho, João Marcos decide voltar. Nos primeiros encontros, João Marcos ia só para os judeus. Ele ignorava os gentios. Ele não queria falar do evangelho para gentios. Queria falar só para judeus. E aí ele vai, no meio do caminho, talvez sentir falta de casa, falta da família, e voltou, né, para, de fato,
seu lar, sua família, abandonou a missão. Ele abandonou a missão. Paulo ficou chateado com isso. Quando Barnabé decide querer, na segunda viagem missionária, levar João Marcos novamente, Paulo barra. Disse, não vai não. E aí separou-se. Barnabé, que era muito amigo de Paulo, João Marcos, se separaram. E aí só vai nessa viagem missionária, novamente Silas, ou Silvano, né? Então eles vão para essa segunda viagem missionária. Aí eles começam a entrar pela Europa, né? Após uma visão em Troade, Paulo atravessou para a Macedônia, levando o evangelho pela primeira vez ao continente europeu. Lembraram da Macedônia, que estava empobrecida, mas ele vai evangelizar lá. Cidades estratégicas. Paulo estabeleceu igrejas em centros urbanos importantes, como Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, onde permaneceu por 18 meses em Corinto, né? 18 meses. As primeiras epístolas aparecem, né? Durante a viagem, Paulo escreveu suas primeiras epístolas, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, iniciando o que viria a se formar grande parte do Novo Testamento. Inclusive tem a segunda viagem missionária, né? Na terceira viagem missionária, o que é que acontece? Ao início, em 53 e 57 d.C., Paulo partiu para revisar e fortalecer as igrejas fundadas anteriormente na Galácia e na Frígia. Então, Paulo ele não era um tipo de pastor missionário que deixava a coisa solta. Ele ia lá e ia fortalecer os irmãos. Então, a igreja, ela se expande e se fortalece através disso, tá? Então, a primeira maneira que Paulo faz é fazer a visita pessoal. Paulo vai lá, visita pessoalmente a igreja, procura saber como é que está a igreja, começa a estabelecer presbíteros e diáconos nas igrejas. Mas uma outra maneira que Paulo faz isso é através da correspondência. Paulo escreveu importantes epístolas, incluindo 1 Coríntios, Gálatas e possivelmente Romanos, consolidando assim a teologia cristã. Então ele escreve a carta para tratar de temas circunstanciais, ensinar doutrinas. Então Paulo era um missionário que fortalecia presencialmente, mas através de correspondência. Por isso que eu sou ardoroso defensor de que todo material produzido pela igreja, seja na sua classe escola dominical, você jogue na rede, nos meios, nas mídias sociais, para que as pessoas tenham contato com o evangelho, né? Você não pode ir, por exemplo, nós temos um projeto chamado Instituto Reformado do Brasil para Angola. É um instituto que a gente criou, eu e o irmão lá de Brasília, nós criamos esse instituto para ensinar teologia reformada aos irmãos de Angola que não têm condição de fazê-lo. Eu escrevo livros, acho que vocês já ouviram falar disso, eu escrevo livros de teologia. E os e-books desse livro eu disponibilizo gratuitamente para os irmãos de Angola. Porque eu sei que eles não têm condição de adquirir livros físicos com facilidade. Então eu preparo o material, o mesmo livro, eu não tenho um negócio de cortar e tal. E se você encontrar algum material meu e quiser fazer download, faça download. Não pense, eu deveria ajudar o pastor João comprando o livro dele físico, mas se você não tem condição, pega o livro e-book mesmo e vai ler, vai estudar, vai aplicar, eu não tenho problema com isso. Pegou algum material meu na internet, essas apostilas, quiser usar ela, dar aula, mudar, colocar seu nome, fazer o que você quiser, faça. Eu não tenho problema com direito de autoria. Eu não tenho problema com isso. Isso é de mim, tá? Isso é um princípio meu. Quando eu faço um curso, eu cobro um valor. Eu estou para lançar um curso de profecia messiânica pago. Eu preciso de um recurso, então eu vou fazer o curso para poder levantar esse recurso e poder pagar algumas contas que eu tenho. Estou com 2 meses de aluguel atrasado, então eu tenho que pagar, né? Senão eu sou despejado. Então, o que acontece? Você tem que lutar para manter isso. Mas se o irmão chegar para mim, pastor, eu não tenho condição de bancar, de pagar. Irmão, você não vai deixar de estudar por causa disso. Eu sempre sou assim. Eu nasci assim, vou morrer sem mim. Acabou. A minha família é assim. Eu, minha esposa, meus filhos somos assim. Nós abrimos mão, muitas vezes, do que nós temos para poder ajudar outras pessoas. Isso para mim é importante. Então, aqui é o que Paulo faz. Pega a correspondência e vai fazer isso. Éfeso. Ele permaneceu cerca de 3 anos nessa importante cidade, transformando em um centro de difusão do evangelho em toda a Ásia. Ele usou Éfeso como base, tá, gente? Também. Tinha Antioquia e tinha Éfeso. E o ensino de Paulo era sistemático. Ele dedicou-se à formação de líderes
e ao combate das heresias locais, aquilo que o Ottoni colocou aí, né, heresias, o termo heresias, né, ensinando diretamente na escola de Tirano. Então você vai ter aí a história da viagem de Paulo, consolidando a igreja, como a igreja nasce, como a igreja faz. Pastor, por que o senhor está se detendo em trabalhar esses primórdios? Que quando a gente chegar lá, na segunda fase agora que a gente vai entrar, que é a fase propriamente dita da igreja antiga, né, dos pais da igreja, da patrística, desse pessoal todinho, você vai entender por que as coisas chegaram onde chegaram por causa desse fundamento que você teve previamente. Ok? Ah, sim. Alguma pergunta aqui, gente, sobre a terceira viagem missionária? O senhor disse que as primeiras cartas ali era a primeira e segunda Tessalonicenses. A carta de Gálatas, ela se concentra onde na história? Depois do Concílio de Jerusalém ou mais tardar, no caso? A carta de Gálatas provavelmente é depois do Concílio de Jerusalém. Então seria a primeira carta de Paulo? A primeira carta de Paulo provavelmente foi Tessalonicenses, sem sombra de Perfeito. dúvida, tá? Depois Gálatas e depois as outras. Vamos lá. Aqui você tem aqui a viagem a Roma. A prisão em Jerusalém. Após retornar a Jerusalém, Paulo foi preso no templo, acusado de profanar o lugar santo e introduzir gentios. Como cidadão romano, apelou a César, garantindo a sua transferência para Roma. Na sua jornada marítima, a viagem a Roma foi marcada por um naufrágio dramático em Malta. Se vocês lembram disso, né? Onde Paulo demonstrou seu poder apostólico através de milagres após o inverno, seguiram para Roma. Lembra lá que ele disse que ninguém pulasse do navio, porque se alguém pulasse, todo mundo ia morrer? E aí o navio foi destruído completamente, mas salvaram-se todo mundo. Quando Paulo vai lá no meio do cercado, uma cascavel vai lá e pica ele, né? E aí diz, ó, esse homem está devendo muita coisa e o destino não deixou ele escapar. Paulo não tem nada, Paulo não morre, né? Interessante isso. E o ministério em Roma, né? Por volta do ano 60, depois de Cristo, Paulo chegou a Roma, onde permaneceu 2 anos em prisão domiciliar, porque ele era cidadão romano, né? Mesmo sob custódia, continuou pregando e recebendo visitantes, que não podia ser proibido, porque ele era cidadão romano mesmo, estando preso, ele não perdia seus direitos de cidadão, ele perdia o direito da privacidade do ir e vir, mas ele não perdia os direitos de cidadão romano nesse sentido, né? Transformando a sua prisão em uma extensão do seu ministério, né? Curioso isso é que 10 anos depois, lembra lá no caso de João Marcos, né? Lá na carta dele aos Colossenses, ele escreve lá no capítulo 4 que somente Marcos estava com ele e Lucas, né? Você vê lá que 10 anos depois, Marcos e ele se reconciliam, né? E o evangelho prospera. Alguma pergunta aqui, gente? Alguma dúvida? Perfeito. Não, passou. Perfeito. Okay. Não. As estratégias missionárias de Paulo, né? Paulo focalizava nos centros urbanos, como eu falei para vocês, né? Então, os centros mais influentes tinham lá como Éfeso, Corinto e Tessalônica, que funcionava como centro de difusão das regiões vizinhas. A adaptação cultural, né? Fiz de tudo para todos, né? Paulo se adaptava na sua abordagem conforme o público, usando referências filosóficas como gregos, né? Atenas e as escrituras dos judeus. A formação de líderes, ele investia no discipulado, como Timóteo, Tito e outros, preparando-os para dar continuidade ao trabalho após a sua partida, garantindo a sustentabilidade das igrejas. E o autossustento, ele trabalhava como fabricante de tendas, para não ser pesado à igreja, um modelo que inspirou muitos missionários posteriores. Os impactos da viagem missionária de Paulo, né? O cristianismo, ele começa transformando-se de uma seita judaica para uma religião universal. O desenvolvimento teológico da igreja começa com as cartas de Paulo. Aliás, a teologia cristã hoje depende muito da teologia de Paulo, tá, gente? Sem as cartas de Paulo, a gente não tem muito da teologia cristã. Né? Ele também mostrou para nós o modelo de estabelecer comunidades saudáveis em centros urbanos, sem precisar desses modismos que a gente tem hoje, né? E a expansão geográfica. O cristianismo alcançou 3 continentes, como a Ásia, a África e a Europa. O legado para a missão cristã de Paulo, né?
O modelo missionário de Paulo, irmãos, continua influenciando a expansão do cristianismo até hoje. Sua abordagem estratégica em focar centros urbanos adaptou-se culturalmente sem comprometer a mensagem. Formar líderes locais e estabelecer comunidades autossustentáveis permanece como um paradigma das missões contemporâneas. As epístolas de Paulo, escritas durante as suas jornadas, constituem um terço de todo o Novo Testamento e formam base da teologia cristã. O seu legado transformou o cristianismo em um movimento judaico regional, né, em uma fé cristã, uma fé global, cumprindo sua missão como apóstolos dos gentios. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui, irmãos? O senhor vai botar para nós acessar esse PDF ou vai mandar no caso, algum estudo para a gente, como fazia antigamente, por texto? Ou vai mandar tudo no site lá? Ô, Diego, eu estou mandando para o site, tá? Perfeito. Tá? Porque eu não quero encher o grupo com material lá. Quem quiser compartilhar o grupo lá no material lá no grupo, não tem problema não. Agora eu não vou mandar, vou mandar lá para o site. Eu criei o site só para isso, para facilitar você ir lá e pegar o material. Né? Perfeito. Se está difícil você navegar no site, mas a intenção é ser mais simples possível, para ser mais rápido possível, entendeu? Esse material já está lá no site. Ok, obrigado. O site eu só criei só para essa disciplina mesmo. Fala, Vitor. Pastor, o senhor falou aí a respeito do apóstolo Paulo, e uma das coisas que me chama a atenção é a questão de ele ser um apóstolo chamado fora do tempo, como ele diz em sua carta. E sobre essa questão, alguns comentaristas eles falam a respeito de que Paulo ele é o apóstolo 12, e não Matias, aquele lá em Atos capítulo 1, onde joga a moeda, tira a sorte e ele é o escolhido. Entre ele e aquele outro Judas, não Iscariotes. E é justamente essa questão que eu queria perguntar, se o apóstolo Paulo ele seria de fato o apóstolo número 12, aquele que substitui Judas, ou se ele é alguém no qual ele é o terceiro não, o apóstolo número 13, não substituído por Judas, mas sim outra pessoa no qual o Senhor levantou fora do tempo. Aí eu queria saber sobre essa questão aí do apóstolo Paulo, porque muitas pessoas comentam, né? O apóstolo Paulo é o apóstolo número 12, ele foi substituído por Judas, enquanto outros dizem que ele é o apóstolo número 13, uma questão de apóstolo, Entendi. Olha só, lá em Atos, no capítulo 1, a gente precisa ir para a Escritura para responder isso, tá? Atos 1, versículo 19. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, uma assembleia. Né? E disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço de iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, né? Aceldama, isto é, campo de sangue. Isso aqui é um parágrafo, tá? Isso aqui é um parêntese que Lucas abre para explicar para quem? Para Teófilo. Talvez Teófilo não tenha ouvido falar de Judas, mas ele não sabe exatamente quem é Judas. Então, o próprio Lucas, ele abre um aposto para explicar a quem Pedro está fazendo menção. Né? Olha, Teófilo, esse Judas que Pedro está fazendo menção, porque havia muitos Judas, tá? Esse Judas que está fazendo menção é aquele Judas que você ouviu falar, que comprou um campo com dinheiro lá e depois tentou se matar nesse campo, com desespero e tal, pá. Então é esse Judas que ele está fazendo menção. Entende? Essa é a referência que é colocada. Aí volta o assunto no versículo 20. Porque está escrito no livro de Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite.
tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus nos andou entre nós, então testemunho ocular, começando no batismo de João até o dia em que, dentre vós, foi levado às alturas, um destes se torna testemunha conosco da sua ressurreição. Credenciais apostólicas, né? Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, o cognomado o Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido, para preencher a vaga desse ministério e apostolado, no qual Judas se transfiou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram sortes, vindo a sorte a cair sobre Matias, sendo-lhe então votado um lugar com os 11 apóstolos. Então, vamos lá. Eu não creio que Paulo seja um dos 12 para incluir esse colégio. Eu creio que Matias de fato era o que era para ser escolhido. Pedro, ele ora a Deus, convoca a igreja, Deus confirma isso através do lançar sortes. A gente não sabe o que é. Você mencionou que foi lançar a moeda, mas a gente não sabe o que ele está fazendo. Essa sorte pode ser lançar o lintumim ou qualquer outra coisa, mas não necessariamente moeda, entende? Mas o que eu tenho a dizer é que Matias era para ser, de fato, um apóstolo. E se não fosse, Deus não deixaria. Né? Então, Matias era para ser apóstolo. E quando Paulo diz que nasce de fora do tempo, é exatamente o que acontece, né? Paulo, ele nasce fora do tempo. Qual tempo? O tempo em que ele não estava com Cristo, que ele não conviveu com Cristo. E aí ele vai ter essa experiência com Cristo ressuscitado, não com Cristo nos dias de sua carne, né? Então é assim que eu entendo essa alusão que Paulo faz. Ok? Ok, pastor. Obrigado pela resposta. Eu não posso fazer uma pergunta? Pode. Sobre aquela questão que eu acredito que foi o Anthony que perguntou se foi naquele período de tempo que surgiu o termo heresia. Você começou a falar ali da questão grega, Ares e tal. E o que eu gostaria de saber é que, primeiro, algumas pessoas têm um conceito deturpado da palavra heresia, né? Tem uma diferença entre heresia e erro teológico. Então, algumas pessoas hoje, elas veem um teólogo errando, falando algo de errado, e dizem, não, isso é heresia. E como o Senhor mencionou, heresia é aquilo que vai contra os princípios apostólicos, no qual os apóstolos ensinaram aos discípulos, por meio de cartas inspiradas pelo Espírito Santo. E através disso tudo, algumas pessoas hoje, elas creem que heresia é fazer alguma coisa errada, isso e tal, e que a pessoa, entre aspas, nós somos calvinistas, não queremos isso, perde a salvação, porque a gente não tem a salvação. Então, qual seria a palavra ideal para dizer isso, para ajudar outra pessoa a compreender o que é heresia? Tá, vamos lá. Existe o conceito de erro teológico. Existe o conceito de erro teológico e de heresia. Tá? Existe. O que é heresia? Heresia não é só tudo aquilo que é contrário à fé cristã estabelecida pela igreja, mas tudo aquilo que a igreja declara ser heresia em concílio, os concílios orientados pela escritura, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui um caso, um teólogo famoso, não vou citar o nome, viu, Roberto? Não vou citar o nome. Chegou e disse assim: Maria é mãe da parte humana de Jesus, da natureza humana de Jesus. Pergunta: erro teológico ou heresia? É uma pergunta para mim, pastor. Se for para mim, eu responderia que seria um erro teológico. Por quê? Porque ele está... queria falar aí? Porque trata da questão de que a parte humana de Jesus. Então, por uma interpretação equivocada das Escrituras e não ligando que seja Cristo, porque
1 João fala, né, que ele tem carne, ele é o verbo da vida. Então, negar a existência da parte divina é cometer um erro. Agora, se ele negou que Cristo vem em carne, que Cristo não é o Filho de Deus, eu acredito que seja uma heresia messiânica. Porém, nessa questão da parte humana de Jesus, acredito que seja uma interpretação equivocada, porque muitos de nós estamos arraigados com aquela questão da Igreja Católica, né? Então, para fugir disso, por isso que eu estava falando com o pastor Luciano na aula anterior, que Calvino ele defendia a virgindade perpétua de Maria. Então, assim, para alguns reformados atuais hoje, é difícil acreditar nisso, mas quando vai buscar os comentários dele, as escrituras, ele realmente acredita na virgindade perpétua. Então, ali Calvino estaria cometendo a heresia? Não. É uma interpretação que ele estava ligado ao catolicismo romano. Tá. Mas aí Calvino, veja a definição de Calvino, Beza, tem uma porrada de reformador que defende que Maria, ela ficou virgem, a virgindade perpétua de Maria. Os reformados sempre defenderam isso, tá? Os reformados da primeira geração sempre defenderam isso. Né? Isso é um erro. Isso é um erro teológico. Não é heresia. Não é heresia. Roberto, fala, Roberto. Roberto ia falar. Eu acho que ele não pode falar não, que deve estar no trabalho. Deve ser isso. Mas ele ia falar. Acho que tinha uma falha lá e acabou. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Veja, Vitor, é uma heresia afirmar que Maria é mãe da parte humana de Jesus, ou da natureza humana de Jesus, é heresia. É uma heresia apollinariana, foi condenada pela igreja. Então é uma heresia. O cara é doutor, mas afirmou uma heresia. É heresia. Não tem para onde. Então a heresia é aquilo que a igreja, em concílio, condena, olhando para a escritura. Então, não posso... E aí aquilo que você disse, né? O cara cria heresia por causa do problema com Trento. Trento diz que Maria, ela é mãe de Deus. Só que mãe de Deus lá, no texto do credo, que nós confessamos esse credo, Maria, mãe de Deus, nós confessamos isso. Então, por nós confessarmos isso, Maria, mãe de Deus, Theotokos, nós cremos que a pessoa divina humana que foi gerada no ventre dela, veja, a pessoa divina humana gerada no ventre dela é Deus e homem em uma única pessoa. Ela gerou a pessoa teantrópica, a pessoa divina humana. Ela não gerou a essência da primeira pessoa da divindade. Ela gerou a pessoa divina homem divino, né? A pessoa teantrópica, por assim dizer. Então, a heresia é você negar isso. Você negou isso, heresia. Agora, o que é um erro teológico? Isso que você colocou como caso de Calvino, mencionar lá da virgindade perpétua. Isso é um erro teológico, graça. Mas é um erro teológico. O erro, ele não é intencional. Não é intencional. Agora, a heresia sempre ela é intencional. Ela sempre é intencional, né? Então, essa é a ideia. Então, a gente precisa entender isso, né? Essa discussão, ela foi aflorada quando história... Se um dia eu for professor de História da Reforma para vocês, a gente vai estudar um pouco sobre isso também, né? Que é aquela questão do arminianismo e do calvinismo. O arminianismo é heresia ou é um erro teológico? Você vai dizer, não, o arminianismo é um erro teológico. Sim, mas Dort diz que é uma heresia. Você subscreve Dort? Subscreve, então, é heresia. Você não subscreve Dort, então não se diga calvinista. Então a gente precisa entender os conceitos, né? Os conceitos podem ser colocados. Então, na história da igreja sempre vai ser importante a gente pensar dessa maneira. Deu para entender aqui, Vitor? Obrigado pela resposta. Ok? Então, a gente tem que fazer esse paralelo, ok?
Alguma dúvida aqui, gente? Não, né? Então vamos lá para a nossa segunda. Pode falar, Antônio. Não, perfeito. Sequência. Vamos para a sequência aqui, né?